para mais essa nossa aula síncrona de história. Fico muito feliz de nós estarmos aqui, pessoal. E antes de adentrarmos ao conteúdo em si, eu gostaria de dizer para vocês sobre a importância de nós participarmos dessas aulas síncronas, né? Eu vou dizer aqui de forma muito específica da minha disciplina de História. Por quê? Nós tivemos uma reunião na semana passada e nesta reunião eu apresentei a minha nova forma de trabalhar, porque antes eu estava gravando videoaulas, né, para vocês. Mas, por exemplo, como nós estamos tendo agora as aulas síncronas, eu vou optar por dar esta aula, explicar os conteúdos aqui, tirar dúvidas na aula síncrona, né? E depois eu vou disponibilizar o link, a gravação desta aula. Ah, professor, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, pessoal. Porque aqui você tem um ambiente onde você pode dialogar comigo, onde você pode perguntar, questionar. É diferente você assistir o vídeo e depois ir buscar o professor, perguntar para o professor. Aqui, enquanto eu estou falando, né? Aqui, enquanto eu estou dialogando com vocês, vocês já podem ter esse contato comigo, colocar as suas dúvidas, colocar os questionamentos. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, o questionamento é algo muito bom, a dúvida é algo muito bom. Tanto o questionamento quanto a dúvida, eles nos fazem crescer enquanto pessoas, crescer intelectualmente, crescer na nossa aprendizagem. Então, eu gostaria de pedir para vocês que, assim, busquem ao máximo esta aprendizagem, principalmente vocês que estão no ensino médio, ano que vem, terceiro ano, um Enem por aí, né? Então, assim, pessoal, estamos num tempo muito difícil, estamos num tempo muito complicado, todos nós estamos assim, mas eu gostaria de pedir a vocês o máximo de participação, que nessa aula síncrona vocês possam de fato participar, anotar, questionar, duvidar, perguntar, porque o conhecimento de vocês é algo que também passa pela sua predisposição. Então, a gente aprende quando estamos predispostos a aprender. Tá joia? Então, nós faremos da mesma forma que na semana retrasada, que na semana passada eu não dei a aula síncrona, né? Eu estava com um probleminha aqui nas minhas amígdalas, estava um pouco dolorida, mas hoje nós faremos daquela mesma forma. Então, eu vou explicando aqui o conteúdo para vocês, tá? E a caixinha do bate-papo, eu estou com ela aberta aqui. Então, vai colocando um ok ali para a gente testar se de todo mundo aí está funcionando. E enquanto eu estiver explicando, vocês podem ir colocando perguntas, vocês podem ir colocando dúvidas, vocês podem ir fazendo acréscimos, tá joia, pessoal? Ou vocês podem ir colocando ali, professor, repete tal explicação que o senhor acabou de falar, volta de novo nesse termo, tá? Eu estou aqui disponível nesse tempo para vocês. E eu quero que essa aula possa, de fato, gerar conhecimento para vocês. Anotem, tenham o caderno aí perto, tá? Façam marcações. Por favor, vamos aproveitar essa nossa aula. Bom, para quem entrou depois, novamente, bom dia. Estou muito feliz por vocês estarem aqui, muito mesmo. Então, vamos continuar a nossa aula. Eu voltarei a falar com vocês de Revolução Francesa, né? Esse período ali que compreende de 1789 a 1799. Então, coloquem a data de hoje, 14/7/2020. Novamente o tema Revolução Francesa. Aí você pode colocar parte 2, porque nós fizemos a introdução na semana retrasada sobre Revolução Francesa. E nessa introdução sobre Revolução Francesa, inclusive essa nossa aula está no YouTube, para aqueles que gostarem, né, para aqueles que quiserem rever essa aula, seria muito importante para poder estar fazendo o link com a aula de hoje.
Na semana retrasada, nós vimos os fatores que influenciaram a Revolução Francesa, o cenário da sociedade europeia nesse contexto. Nós vimos que o iluminismo estava aí sendo efervescente na sociedade. Nós vimos que a classe burguesa estava descontente com os privilégios do primeiro e do segundo estado, da nobreza, da igreja, os nobres que eram livres de impostos, a igreja que era livre de impostos, uma grave crise econômica que a sociedade estava passando, e isso estava cada vez mais saindo dos pobres, né? Então, esses trabalhadores, esses camponeses que eram muitas vezes sujeitos a um trabalho escravo nesse contexto da sociedade, os pedaços de terra, né, que essas pessoas recebiam também para cultivar, esses pequenos produtores que produziam de forma de subsistência para a sua vivência, né, e que não estavam conseguindo produzir, porque eles também estavam passando por uma crise agrícola em questão de clima e tudo mais, o alto preço do trigo, as taxas elevadíssimas, né, no valor dos alimentos. Então, tudo isso deixou a situação da França muito instável. E quando nós falamos em Revolução Francesa, pessoal, nós não podemos esquecer que ela foi uma revolução burguesa, tá? Essa classe também estava descontente, esses iluministas eram burgueses, né? Então, ela foi uma revolução no campo político, ela foi uma revolução no campo social, no contexto geral, ela foi uma revolução naquilo que tange ao aspecto religioso e econômico. Então, o ideal da Revolução Francesa principal, né? Vocês lembram da nossa aula anterior, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a Revolução Francesa ela passa por 3 fases principais, né? E aqui eu já gostaria que vocês começassem a anotar, eu vou escrever. A Revolução Francesa ela passa por 3 fases principais. A primeira fase que nós vamos conversar agora é a Assembleia. Até escrevi errado aí. Corrigindo. Assembleia, tá? Então, essa é a nossa primeira fase. É chamada de Assembleia ou também de Assembleia Nacional Constituinte, tá? Então, Assembleia ou Assembleia Nacional Constituinte. Qual o período, pessoal? Qual o período dessa primeira fase? Ela compreende ali de 1789, tá? 1789 até 1792. 1789 até 1792. Com essa Assembleia, né, com essa Assembleia Nacional Constituinte, surgem os direitos do homem e do cidadão, tá? Com essa Assembleia, então, eles passam a pensar nesse direito do homem e do cidadão. Os ideais iluministas, eles se tornam realidade nesta etapa, tá? Os ideais iluministas, eles se tornam realidade nesse contexto dessa primeira etapa, dessa assembleia, pessoal. A liberdade, quais são esses ideais, professor? A liberdade, a igualdade e a inviolabilidade, tá? Então, vamos trabalhar cada uma delas. Primeiro, a liberdade. Coloquem aí. A liberdade. Primeiro ideal iluminista dessa fase da Assembleia, a liberdade. Camponeses que eram submissos à escravidão, eles passam a ser livres, tá? Eles passam a ser livres. A igualdade. Todos passam a ser iguais perante a lei. Todos passam a ser iguais perante a lei. E a terceira parte, a inviolabilidade da propriedade privada. A inviolabilidade da propriedade privada. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o quê, pessoal?
naquilo que é privado, ninguém toca, né? Precisamos lembrar que a Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa, e esses burgueses não queriam perder os seus pedaços de terra, tá? Então, é muito importante nós compreendermos isso daí. Então, a Assembleia Nacional Constituinte de 1789 a 1792, ela traz primeiramente esses três principais ideais iluministas: a liberdade, os que eram escravos se tornam livres; a igualdade, todos iguais perante a lei; e a inviolabilidade da propriedade privada. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Vocês conseguiram me entender nessa primeira parte da Assembleia Nacional Constituinte, da Revolução Francesa, e o que aconteceu nessa etapa de 1789? Digitem aí para mim no nosso bate-papo, por favor, tá? Ainda, pessoal, nessa primeira parte, criam-se os três poderes, tá? Criam-se os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ainda nessa etapa, criam-se os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, tá? Propostos por Montesquieu, tá? Então, isso é muito importante. Estou escrevendo aí para vocês. Então, se cria os três poderes que foram propostos aí por Montesquieu: poder executivo, legislativo e judiciário. Também nesse mesmo período, também nesse mesmo contexto, nós temos o surgimento do voto censitário, tá? Voto censitário. Vou escrever para vocês também. Voto censitário. Esse voto censitário, pessoal, ele é relacionado à renda, tá bom? Então, isso é muito importante de vocês compreenderem, tá? Pode votar, mas de acordo com a sua classe e a sua renda. Nesse período, nós temos aí dois grupos rivais, tá? Nós temos dois grupos sociais políticos rivais. Podem colocar isso como um tópico. Então, nós temos aí o primeiro grupo, que são os girondinos, e nós temos o segundo grupo, que são os jacobinos, né? Então, quem são os girondinos, pessoal? Até escrevi aí para vocês, e aí vocês vão escrevendo embaixo desses nomes aí no caderno de vocês, né, na planilha que vocês estão fazendo, as anotações. Os girondinos, eles são representantes da alta burguesia, tá? Eles são representantes de quem tinha dinheiro, dos grandes, e muito dinheiro, né? Então, eles representam aí os grandes comerciantes, os grandes banqueiros, os grandes industriais, e eles defendem o quê, tá? Os girondinos, eles defendem a monarquia constitucional. Escrevam isso daí, por favor, tá? Os girondinos, eles defendem a monarquia constitucional. Professor, o que significa dizer que eles defendem a monarquia constitucional? Dizer que eles defendem a monarquia constitucional é dizer que eles defendem o rei como chefe de Estado, sim, o rei enquanto chefe de Estado, de forma hereditária, né, que se passa de geração em geração pela linhagem familiar, ou de forma eletiva, mas os poderes do rei estavam submissos, limitados à Constituição, tá? Então, a monarquia constitucional, ela é isso. Você tem o rei, né, como representante soberano da nação, mas o seu poder está submisso à Constituição.
Diferente da monarquia absolutista, que até então era o modelo político da atual França, né? E da Europa em si. Na monarquia absolutista, o rei não precisa prestar conta de nada para o parlamento. Ele é a autoridade, né? Lembra que Luís XIV disse, né? O Estado sou eu, né? Então, Le Roi, o Rei Sol, ele brilha mais que todos. Então, a monarquia constitucional, ela é caracterizada onde o rei é submetido à Constituição, a sua autoridade é submetida à Constituição. E é isso que os girondinos defendiam. Entendido o que é monarquia constitucional e a diferença entre monarquia constitucional e monarquia absolutista, na absolutista, o rei não tem que prestar contas para o seu parlamento. Na constitucional, sim, tá? Nós estamos aí em 8 pessoas, vai colocando o ok, o sim de vocês, ou o não de vocês, para eu também poder saber o que eu volto para poder explicar, tá joia, pessoal? Então, enquanto de um lado você tem os girondinos, né, esses defensores da alta burguesia, nós temos os jacobinos, que são considerados os mais radicais. Esses são os jacobinos, né? Os jacobinos, eles são defensores de uma transformação um pouco mais profunda, um pouco mais radical na sociedade francesa. Transformações no âmbito político, principalmente, tá? Eles são representantes de quem? Esses jacobinos, eles são representantes das camadas populares, ou seja, pequenos burgueses, não os nobres. Não confundam os nobres com os burgueses. Nós vimos isso na aula passada, tá? Então, eles são defensores dessas camadas populares, desses pequenos burgueses, desses primeiros comerciantes, os sans-culottes, né? Que eram aqueles trabalhadores pobres. Enquanto os girondinos defendem a monarquia constitucional, os jacobinos vão defender uma república, né? Algo democrático. Então, a gente precisa compreender bem essa diferença, precisa estar muito evidente, né? Girondinos, nós poderíamos dizer que são de direita, atualmente, né? Já que tudo se divide assim. E os jacobinos seriam de uma esquerda, mais ou menos também, poderíamos dizer. A insatisfação, pessoal, das camadas populares, né? Por quê? O poder, nós tivemos a Revolução Francesa. Tudo bem, Otávio. Nós tivemos ali a Revolução Francesa e o poder continuava na mão de quem tinha dinheiro, né, de quem tinha poder econômico, e as camadas populares ainda estavam revoltadas devido a isso. Então, nós tivemos essa primeira etapa, falamos dela até aqui. Segunda etapa, né, tivemos a primeira etapa, que é a Assembleia. Nós temos agora a segunda etapa, pessoal, que se chama Convenção. Convenção. Ela vai de 1792 a 1794, tá? Representantes das camadas populares conquistam o poder. Então, enquanto nós temos ali na Assembleia os girondinos no poder, na Convenção nós temos os jacobinos no poder, tá? Os jacobinos assumem o poder nesse contexto. O líder deste grupo, né, o líder desta equipe, desta camada social, ideológico, aí era o Robespierre, né? Então, ele derruba aquela monarquia constitucional que ocorria naquela fase da Assembleia e ele instaura, né? Ele instala ali a República Francesa. Luís XVI e Maria Antonieta, que era da dinastia Bourbon até então, né? Os últimos ali, os últimos monarcas. Então, Luís XVI e Maria Antonieta, eles são enviados para a guilhotina, né, a navalha nacional, eles perdem a sua vida ali, né, para que não haja mais, então, uma ameaça de uma dinastia voltar, né, por essa linhagem. Então, acontece também o sufrágio universal, tá? Sufrágio universal. O que é isso, professor? O que é o sufrágio universal? Anotem aí.
O voto não é mais por renda, tá? Homens acima de 21 anos, independente de renda e de classe, podem votar, tá? Então, o sufrágio é isso, o voto é universal. Homens acima de 21 anos podem votar, porém, mulheres não votam e não são votadas, tá? Outra questão que aconteceu aqui foi a reforma agrária. Como assim, professor? Que reforma agrária? Com que terras essa reforma agrária aconteceu? Muitos nobres abandonaram as suas terras, fugiram naquele período do Grande Terror. Então, os jacobinos, eles propõem aí uma reforma agrária nesse período da Convenção de 1792 a 1794, com as terras desses nobres que fugiram. Nós tivemos nesse período também a libertação dos escravos que estavam nessa condição nas colônias francesas, eles são libertos, né? Nós temos também uma outra questão aqui que vocês precisam anotar, que é o edito máximo. Edito máximo. Edito máximo. O que é isso, o edito máximo? É o tabelamento dos alimentos, né? Principalmente do pão. Então, haveria um teto máximo do que se poderia cobrar, porque o alimento estava muito caro, né? Então, para que todos tivessem acesso, foi colocado esse edito máximo. Outro ponto que eles tomaram como decisão nessa convenção foi que mais impostos para os ricos e menos para os pobres, né? Aqui nós temos, vamos pensar na Europa num contexto um pouco mais amplificado também. Áustria, Prússia, Rússia, Espanha ainda eram absolutistas, ainda tinham as suas monarquias absolutistas. E eles estavam com medo dessa Revolução Francesa chegar até lá. Então, eles criam uma coligação anti-revolução francesa, né? E esses franceses aí, essa camada, ela derrota esses primeiros invasores, mas começa aí também uma nova fase do terror, né? Pessoas são guilhotinadas, e o governo de Robespierre, ele cai em descrédito aqui. Nessa etapa da convenção, lembrem-se que jacobinos estão no poder, o líder deles é Robespierre, e ele começa a matar e a ameaçar todo mundo que é contra a sua forma de pensar e a sua forma de governar, que dá-se início, então, a um período do terror. E com isso, com essa maneira dele governar, essa maneira tirana de ser, ele começa a cair em descrédito, tá joia, pessoal? E aí o seu governo começa a ser enfraquecido. E aí, então, a partir desta coligação, dessas invasões, os girondinos voltam ao poder e caem novamente os jacobinos. E aí, então, nós temos a terceira etapa, né? Essa terceira etapa, que é chamada de diretório. Ela vai de 1794 a 1799. É joia, pessoal? Quem está no poder aqui de novo? Os girondinos. Os girondinos que estavam lá na Assembleia, saem depois, e agora no diretório eles voltam novamente, tá? Que são os representantes da alta burguesia. O que acontece nesse período do diretório? Eles revogam as medidas essas que eram a favor das camadas populares. Tá? Então, tudo aquilo que era em favor dos pobres, eles revogam. E não existe mais aumento de impostos para os ricos. Acabou a reforma agrária, tá? Acaba a reforma agrária e o voto passa a ser censitário de... Perdão? O voto passa a ser censitário novamente. O que significa isso? O voto ele passa a ser por renda novamente. Está acontecendo uma crise interna na França enorme, uma crise tanto política quanto uma crise econômica. Existe uma ameaça de volta à monarquia, a revolta dos jacobinos, as camadas pobres aí descontentes com a maneira que tudo vem acontecendo. E acontece nesse cenário, existe um chefe de exército em evidência, que é Napoleão Bonaparte. França está uma bagunça, França está devastada. Eles não sabem mais como colocar a França nos trilhos.
E eles enxergam, então, em Napoleão, alguém, né, essa camada burguesa, enxerga em Napoleão um líder forte. Por quê? Napoleão liderava grandes batalhas, ele era visto como alguém capaz de trazer paz e esperança, paz e harmonia para a França. E a partir, então, de 1799, nós temos os girondinos, né, que saem do poder e nós damos início, então, à Era Napoleônica, tá? Então, o apoio do exército e da alta burguesia. Napoleão Bonaparte, ele recebe apoio desse exército e ele recebe apoio da monarquia para, então, assumir o seu poder. A Era Napoleônica, então, ela vai ter as suas características muito específicas, mas nós precisamos entender que Napoleão assume com o apoio, né, principalmente desta classe girondina. Certo, pessoal? Era Napoleônica será o tema da nossa próxima aula da semana que vem, tá joia? Eu vou parar por aqui, porque já são 10h30 e em meia hora a gente não desenvolve tranquilamente esse outro tema. Bom, eu gostaria de que vocês abrissem os microfones, se necessário, e me dissessem dúvidas de vocês. Professor, explica aquele contexto novamente, aquilo que o senhor falou, o senhor pode repetir novamente. Escrevam aí no bate-papo para mim se a explicação ficou clara para vocês, se vocês estão com dúvidas, para que o professor possa, então, auxiliá-los. Espero aqui a interação de vocês. Estamos aí em 8 alunos. Alain, Diego. Obrigado, Guilherme. Isadora, a Natiele, Patrícia, o Vitor. Vocês conseguiram entender, pessoal? Tudo tranquilo? Certo. Depois eu vou disponibilizar o link, tá, Patrícia? E aí você pode rever. A partir de 1799, Guilherme, os girondinos saem do poder. 1799. Porque aí começa a Era Napoleônica, tá? Feudalismo é o conteúdo antes desse, o Diego, porque agora nós estamos falando de Idade Moderna, tá? Você tem o feudalismo na Idade Média, é um período histórico antes da Idade Média. Nós ainda temos, aliás, antes da Idade Moderna, nós ainda temos um resquício do feudalismo nessa sociedade, né? Porque o feudalismo, ele caracteriza principalmente a Idade Média, mas ainda nesse contexto, nós estamos aí em uma transição, né? Os donos dos feudos, o que eram os feudos? Os grandes pedaços de terra. Quem eram os donos dos feudos? Eram esses nobres, eram esses que tinham esses títulos, que tinham esses dinheiros, né? E alguns burgueses bem desenvolvidos. Nós ainda temos um modelo feudal na sociedade impregnado, né? Mas, de fato, o feudalismo ele é caracterizado na Idade Média e não na Idade Moderna, tá bom? Mas eu posso te fazer uma explicação. Me procura no WhatsApp depois que eu gravo um áudio para ti, tá bom? E aí eu explico um pouco mais do feudalismo para você. Certo, pessoal? Boa atividade. Entreguem no prazo, por favor. O professor colocou a lista lá de entrega de atividades. Quem está com alguma atividade atrasada, por favor, refaça, tá joia? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa continuidade de semana, pessoal. Valeu!